Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês mais uma aula legal, importantíssima, sobre, aí da nossa formação geral básica, com o tema Matrizes Culturais dos Povos Latino-Americanos. Você percebeu que em aula anterior nós estávamos falando exatamente sobre cultura, multiculturalismo, o quanto o Brasil é um país multicultural e que precisa, a partir deste multiculturalismo aí, ter mais inclusão, respeito às diversas culturas que existem por aqui. Hoje nós vamos analisar em um aspecto um pouco mais amplo, nós vamos além do Brasil. Vamos aí olhar um pouco também para a América como um todo, tá? O continente a qual o nosso país pertence. Tudo bem? Te convido para essa viagem. Vem comigo aqui, ó. Olha só. A América Latina, olha só, pulsa com uma rica tapeçaria de culturas, moldada por séculos de história. Suas matrizes culturais refletem a influência de povos, olha aí, ó, indígenas, europeus, africanos e asiáticos. Essa diversidade se manifesta na arte, na música, na dança, na culinária, nas tradições dos povos latino-americanos. Então a América, ela também é multicultural? Sim, exatamente. A América é um território, um continente multicultural. Até porque você sabe, não é? Isso eu já falei em aula anterior. A América ela foi colonizada por europeus. E os europeus colonizaram a América e aqui na América, não é? Seja na América do Sul, na América Central ou América do Norte, já haviam os povos indígenas. Foram trazidos para cá também os africanos. Vieram para cá também povos asiáticos, enfim, e virou a América esse lugar multicultural, repleto de diversas culturas, um espaço extremamente heterogêneo que nós temos aqui. Maravilha? Vamos explorar um pouquinho mais isso aí. Legado colonial. Lembra que eu tenho batido nessa tecla do legado colonial, da colonização? Então, olha aí, ó, a colonização europeia moldou profundamente a América Latina. A religião predominantemente católica, que foi estabelecida aqui pelo colonizador. No caso aqui do Brasil, a língua portuguesa. No caso do restante da América Latina, a língua espanhola. A arquitetura colonial, tudo isso são exemplos marcantes do legado colonial dentro da cultura na América, tá? Na América Latina. As instituições políticas e sociais também carregam a influência do período colonial brasileiro. Então é como se o colonizador, tivesse aí inserido dentro de uma cultura que já existia aqui, que era a cultura indígena, diversas outras culturas, tá? A sua própria cultura europeia, a cultura dos africanos, que são trazidos forçados para cá, e também tudo isso vai se somar à cultura de diversos outros povos que, principalmente no século XVIII, XIX, XX, acabam vindo para cá voluntariamente em busca de uma nova perspectiva, de um novo e melhor futuro, tá bom? Aqui para a América, principalmente a América Latina. Tudo bem aí, pessoal? Isso, inclusive, faz do Brasil a maior colônia alemã fora da Alemanha, a maior colônia japonesa fora do Japão. Como assim, professor? Colônia, o Brasil ainda... Não significa colônia de colonização, mas colônia de abrigo, tá? De processo migratório. Então, nós somos o lugar do mundo, por exemplo, para onde mais migraram japoneses. Então, nós somos o lugar do mundo que mais tem japoneses fora do Japão. Alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, e por aí vai, tá bom? Ou não só italianos, alemães, japoneses, mas descendentes de alemães, italianos, japoneses e etc. Tudo bem, gente?
Tranquilo? Entenderam até aí? Vamos seguir. A influência africana, tão importante, não é? Para a nossa cultura, a cultura que temos hoje. A diáspora africana, mesmo que de maneira forçada pelo europeu, enriqueceu profundamente a cultura latino-americana. A sua influência é notável na música, nos ritmos e instrumentos únicos, na dança, com movimentos expressivos e significativos. Tem um exemplo aí sobre isso que você conhece, já ouviu, né? Na TV, no bairro, na comunidade, que é a a capoeira, que é esse misto de luta, defesa pessoal com dança que os escravos africanos desenvolveram aqui no Brasil colonial. E também, gente, olha só, na religião, com a introdução aí pelos povos africanos de crenças e rituais ancestrais. Essas crenças e rituais ancestrais que deram origem, por exemplo, a religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, entre outras. Ok? E as expressões artísticas aqui latino-americanas? Então, gente, desde as complexas esculturas pré-colombianas, que já haviam aqui sido feitas pelos povos pré-colombianos, os povos nativos pré-colombianos, até instalações contemporâneas, a arte latino-americana expressa então aí um misto do pré-colonial com o pós-colonial e o contemporâneo. Expressa então uma identidade e resistência à celebração. Inclui aí, olha aqui, inclui uma variedade de formas como música, pintura, escultura, literatura, cinema, cada uma contando histórias únicas. Nós temos aqui na América Latina vários filmes, né, nacionais aqui, os países produzem filmes nacionais, não é, na sua localidade, que remontam a história ali dos seus antepassados, da sua nação. Inclusive o Brasil também tem, tá? Vários filmes aí, pode pesquisar assim, filmes que remontam à ancestralidade brasileira, ou filmes que remontam ao Brasil colonial, pré-colonial, ao Brasil antes da chegada dos europeus. Você vai encontrar alguns, viu? Culinária. Eita, vamos falar de coisa gostosa. Essa diversidade culinária que nós temos no Brasil. E, gente, que diversidade, hein? Principalmente cada região com suas especificidades. O legado indígena, o legado africano, dentro da alimentação, dentro dos pratos típicos. Que delícia, hein? Então, a culinária regional, pessoal, é essa diversidade aí e que reflete a riqueza de ingredientes nativos e as tradições culturais que são transmitidas ao longo das gerações. Pratos como a feijoada brasileira, que eu já falei para vocês em outro momento, tem origem na Europa, no tal do feijão gordo português, que é um feijão com várias coisas dentro ali, né? E que vem para o Brasil e que assume ali temperos e características dos povos nativos e dos africanos. O ceviche peruano, os tacos mexicanos, são apenas então alguns exemplos dessa rica tapeçaria culinária que nós temos na América Latina. E que é, inclusive, um legado do multiculturalismo, tá? Desse misto de culturas que nós temos aqui nos diversos países da América Latina. O que podemos observar então? O que podemos concluir? Que a riqueza cultural latino-americana, ela é um mosaico de culturas, ou seja, pessoal, ela é um misto de cultura indígena com a cultura europeia, com os africanos, com os asiáticos. Ou seja, somos tudo menos homogêneos, né, pessoal? Somos heterogêneos. Mas, obviamente, e aprendemos isso em aulas anteriores,
precisamos conviver, não é? E disseminar respeito, não é, às diversas culturas, porque elas fazem parte da nossa cultura maior, não é? Então, tudo isso vem da onde, professor? Vocês lembram já, olha aqui, ó, o legado disso é um legado colonial. O legado colonial deixou marcas profundas na religião praticada na América Latina, na língua falada pela América Latina, principalmente aí o espanhol, né, e o português, marcas na arquitetura. Tem também a inestimável contribuição e influência africana, com a sua música, os seus ritmos, com a dança, com as religiões de matriz africana. E isso tudo nos leva a ter uma América Latina, olha aqui, ó, isso tudo nos leva a ter uma América Latina com grande diversidade étnica e linguística, pessoal. Ou seja, a diversidade étnica e linguística é uma característica marcante dessa miscigenação cultural, desse multiculturalismo que existe aqui na América Latina. Ou seja, dessa grande riqueza cultural que existe na América Latina. Tudo bem? Entenderam até aí? Tudo tranquilo? Ok? Tá. Vamos exercitar um pouquinho agora, viu? E eu quero chamar você a participar desses exercícios, dessas atividades, tá bom? Fale em voz alta, reflita, pense sobre as questões. Tá? Você vai absorve-se muito conhecimento também resolvendo questões. Atividade número 1. Acompanha comigo. A diversidade cultural da América Latina é resultado de processos históricos marcados por colonização, migração e resistência. Essa região apresenta características que refletem a convivência de diferentes matrizes culturais. Então, olha só, com base nesse contexto, assinale a alternativa que melhor expressa essa composição cultural. Acompanha comigo. Letra A. O predomínio exclusivo da cultura europeia, especialmente a anglo-saxônica, em todo o território latino-americano. B. A influência predominante da cultura asiática, em razão das intensas imigrações do século XIX. C. A ausência de elementos culturais africanos, dado o isolamento da região frente ao tráfico atlântico de escravizados. D. Predominância da matriz indígena sem influência externa significativa após a colonização. Ou letra E. Herança cultural formada pela interação entre matrizes indígenas, africanas e europeia, com adaptações locais. Qual alternativa você acha que é a correta? Qual é a alternativa que você acha que melhor expressa a composição cultural da América Latina? Sim, você prestou atenção na aula, você tem um conhecimento prévio, você vai saber resolver porque essa questão é muito fácil. Mas olha só, pessoal, eu quero deixar para vocês claro uma coisa também que é muito importante, principalmente quando vocês estiverem enfrentando questões mais complexas, tá? Peguem essa dica aí. As alternativas, elas podem ir sendo eliminadas, até você ficar entre 2 aí, 3 no máximo, alternativas que podem ser a alternativa correta para aquela questão. Quer ver só? Quer ver só esse exercício? Vamos exercitar como resolver uma questão. Vou pegar essa questão aqui para fazer isso porque ela é muito fácil, tá? Pelo nosso conhecimento, pela aula, vocês já sabem qual é a resposta certa. Acho que até ouvi aí vocês falando a resposta certa. Acompanha comigo a letra A, novamente, ó. Predomínio exclusivo, olha essa palavra. Ou seja, só tem essa, né? É exclusivo, é único.
da cultura europeia. Gente, é só a cultura europeia que forma a cultura latino-americana? Claro que não, né? Então essa alternativa aí, ó, tá fora. Olha a alternativa B, novamente. Influência predominante da cultura asiática em razão de intensas imigrações do século XIX. Predominante, não é? Acima das outras, da Ásia, será? Mas nós fomos colonizados pelos europeus? Tá errado, né? C. Ausência de elementos culturais africanos. Parou, né, gente? Parou aí. Ausência. Então, não tem elementos da cultura africana nas culturas latino-americanas? Fala sério, não é, pessoal? D. Predominância da matriz indígena sem influência significativa após a colonização. Ou seja, tem uma grande predominância da matriz indígena, mas a colonização não influencia na nossa cultura. Está errado também, não é, gente? O que nos leva a qual? A letra E, que é a alternativa correta. Então, nós temos uma herança cultural formada pela interação entre matrizes indígenas, africanas e europeias com adaptações locais. Maravilha, viu? Você já sabe resolver melhor agora questões objetivas de provas, de concursos, de Enem, etc. Vamos lá, alternativa 2. O sincretismo religioso é um dos traços marcantes das culturas latino-americanas. Ele revela a convivência e a ressignificação de crenças originárias de diferentes continentes. Esse fenômeno pode ser observado, por exemplo, no isolamento total das crenças indígenas em comunidades tradicionais, sem influência cristã. B. No desaparecimento completo das religiões de matriz africana substituídas pelo catolicismo. C. Na prática de religiões que combinam elementos do cristianismo com tradições africanas e indígenas. D. No domínio exclusivo da Igreja Ortodoxa em áreas de colonização espanhola. Ou E. Na imposição do budismo como religião oficial durante os processos de colonização. E aí? Qual vocês acham que é o correto? Acho que eu ouvi daqui, hein? Muito bem, letra C. Na prática de religiões que combinam elementos do cristianismo, que vem lá do colonizador, não é? Com tradições africanas e indígenas também, tá? Para finalizar, com chave de ouro, atividade 3, os processos de colonização da América Latina moldaram não apenas sua estrutura econômica e social, mas também sua cultura. Uma das consequências foi o surgimento de uma cultura híbrida, resultado da interação de diferentes povos. Essa cultura híbrida se manifesta, entre outras formas, alternativa A, na ausência de línguas nativas substituídas por dialetos europeus. B, na completa rejeição de influências culturais externas. C, no uso predominante da língua inglesa em celebrações tradicionais. D, no desaparecimento de costumes coloniais em prol de práticas modernas e globais. Ou E, na culinária, na música e nas festividades populares que misturam elementos indígenas, africanos e europeus. Você sabe qual é a certa, né? Pelo que nós estudamos, pelo que nós vimos, pelo que você já sabe do conteúdo, obviamente que é a alternativa. Qual, alunos? Qual é a alternativa? Isso mesmo. Letra E, não é? Essa cultura híbrida aqui na América Latina, não é? Na culinária, na música, nas festividades populares, não é? Que misturam elementos dos indígenas, dos africanos, dos europeus que nos colonizaram, tá? Nesse misto de culturas, dentro deste multiculturalismo que nós temos aqui na América Latina. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Espero também que vocês aprofundem os seus conhecimentos, tá bom? Pesquisem um pouco mais sobre esse tema que é muito importante, que é muito comum ao nosso dia a dia, a qual nós convivemos, nós passamos por ele e muitas vezes não damos muita importância, mas que é muito importante. Lembrando que é preciso que haja muito respeito com relação a essa diversidade cultural. Ok, pessoal?
Espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.